Olá, bem-vindos a esse canal. Eu sou Rowena Fey, matriarca do clã dos Corvos da Colina, bruxa tradicional, oraculista, pocionista e, conforme eu havia prometido, venho trazer, depois da virada, a leitura oracular para previsão das energias que vão influenciar em 2024, começando com o olhar para o cenário mundial. Se você quiser depois dar uma olhada no nosso conteúdo, se você gostar, se inscreva no nosso canal, e se você se interessou e gostou desse vídeo, não esqueça de deixar o seu like e também estamos abertos, se você quiser ver mais temas depois, no decorrer do ano, você deixa nos comentários o que você gostaria de ver a gente trazendo aqui para conversar, que nós vamos produzindo isso, trazendo vídeos para você no decorrer de 2024. Mas vamos falar sobre o cenário mundial. O que o tarô nos diz sobre o cenário mundial? O primeiro arcano na mandala do ano que ele traz, que é o que vai influenciar a maior parte do tempo, é o 9 de paus. E o que o 9 de paus nos mostra? Então, assim, em alguns momentos, governos vão ter que lidar com os fracassos das políticas que tentaram implementar. Então, há um grande movimento assim de coisas que não vão sair exatamente como era esperado, Então essa desilusão do fracasso, das coisas não saírem como você achou que sairiam, como era o esperado, como era o planejado, especialmente no caso das aceitações das comunidades. Então, governos tomam medidas, decisões, porém o povo não se sente satisfeito com aquilo, se movimenta em contrário, quer tomar a defesa da sua posição, Porque também o 9 de paus vai nos pedir para a gente reavaliar tudo que a gente pensa e defender aquilo que a gente acha correto, Esse vai ser a grande tônica. Então, se a gente olhar para a comunidade europeia, que apoia alguns conflitos que estão em andamento desde 2023, alguns até antes, e como a comunidade, a população começa a se manifestar contra esse apoio a políticas de guerra, já é uma defesa de uma ideia que vai criar uma desilusão, As coisas não vão sair exatamente como cada um esperava, o imprevisto vai ser muito constante, Então, assim, o grande conselho desse arcano é preciso parar com serenidade e reavaliar o que se está fazendo que gera tanto desconforto, ou que gera e que levou nesse caminho, que é um caminho na direção do erro, que te fez caminhar na direção do erro. Na parte da saúde, nós temos o arcano dos amantes, que é aquele que fala de escolhas, Mas, como há uma tendência a novamente a gente ter um crescente de adoecimento, de epidemias, então o arcano dos amantes, ele pede que se pondere sobre escolhas que sejam harmoniosas, que sejam em prol do grupo total, da coletividade, sejam boas escolhas para equilibrar, escolhas que busquem a harmonia e o equilíbrio.
na parte econômica e financeira, o tarô nos traz o arcano do 3 de espadas. Se a gente levar que o arcano principal, né, o que vai nortear tudo, é o 9 de paus, esses fracassos vão afetar a profissão, a economia como um todo, né, o trabalho, a geração de renda e a economia como um todo. E a mensagem do 3 de espadas é que você tomou impacto, você acreditava que ia ser diferente, você acreditava naquilo, você estava emocionalmente convicto, com uma certeza, mas aquilo não se revelou. Então, há uma sensação interna de desgaste, de tristeza, de enlutamento, de não saber responder. E ao não saber responder aquela situação, foca-se tanto naquele ponto que não deu certo, que não se observa as outras circunstâncias ao redor e não se responde a tempo. Perde-se muito tempo em lamentar, né? Então, é preciso que se olhe logo agora e veja o que tem que ser parado, o que tem que ser mudado antes que vá cair nesse cenário dos arrependimentos e das dores e do peso. E aí nós vamos ver mês a mês como os arcanos vão se posicionar durante os meses do ano, né? Para o mês de janeiro a gente tem até um arcano tranquilo, o 9 de ouros, que a expectativa dos bons negócios, de boas parcerias, de estar movimentando esse aspecto material da vida, né, para fazer fluir aquilo que se deseja, que se precisa. Então, contratos, alianças, tudo isso está favorecido pelo 9 de ouros em janeiro. Porém, já no mês de fevereiro, a gente vai ter um impacto, e um impacto bem grande, porque ele vai ser regido pela roda da fortuna. A roda da fortuna não é exatamente um arcano ruim, né? Depende de que ponto você está na roda. Ela simplesmente está em giro permanente, então quando você está muito no alto, você pode ter uma queda abrupta, né? E aí, às vezes, quando você não está tão para cima, a roda da fortuna pode também trazer uma mensagem boa, que é elevar suas possibilidades. Então, ela traz um aspecto mundial, uma mudança de polaridade, uma mudança de cenário, né? Quem sempre esteve no ápice começa a ver esse seu brilho, essa confiança internacional decair, enquanto outros atores vão ascender. No mês de março, o tarô nos mostra o arcano do pendurado. O arcano do enforcado, pendurado, ele nos fala dos sacrifícios que precisamos às vezes fazer para atingir nossos objetivos ou para conseguir gerenciar uma situação, né? Ele é um sacrifício que você às vezes precisa fazer de forma consciente, né? Por quê? Porque é você olhar para aquele problema com outro olhar, com uma nova perspectiva sobre aquilo tudo. Então, quando o arcano do pendurado vai falar assim, talvez vocês vão fazer sacrifícios, mas vocês vão pensar, vão ter noção de que isso é importante, é necessário que seja feito em prol de retomar um equilíbrio, alcançar uma situação mais serena. Mas essa serenidade não vai ser tão fácil assim, né? Também
ele pode estar acenando, porque assim, o arcano que fala da saúde já diz que a gente vai ter que tomar novas medidas, porque talvez a probabilidade de voltar a termos doenças, epidemias e coisas assim é grande, né? Então, em prol da saúde, às vezes precisamos sacrificar alguns pontos, né? Já no Brasil já tivemos o lockdown, no mundo inteiro já tivemos necessidade de lockdown, de afastamento. A gente já conheceu esse aspecto do pendurado, que você precisa sacrificar algo em prol de alcançar uma melhoria ou algo assim. Em abril, nós temos o arcano do mundo, né? O arcano do mundo, ele encerra a viagem do louco, que é a trajetória dos arcanos maiores do tarô. Ele coloca o fim num contexto, numa situação. Então, como a gente pode interpretar isso num cenário mundial? Algo que já fazia parte, né, de entendermos como habitual, um sistema econômico ou um sistema de parcerias ou de coligações, aquilo já não cabe mais, aquilo encerra para que um novo comece, porque o mundo sempre traz a conclusão, o encerramento, mas ele não encerra por si só, ele encerra para que outra coisa comece, para que outra história comece a ser contada, né? Então, assim, nós vamos ter em abril essas convicções que se encerram, essas certezas que de repente já não comportam as necessidades da humanidade, das comunidades, dos grupos sociais, e que aí a necessidade do mundo já não cabe nessas estruturas e elas vão se encerrando, vão encontrando um momento da finalização para que novas formas de responder a essas demandas sociais surjam e possam suprir as necessidades atuais da população. Mas nenhum encerramento acontece sem angústia. E no mês de maio, a Rainha de Copas traz isso, esse anseio, esse medo, essa angústia, né? Eu quero que fique tudo bem, tudo em paz, né? Mas eu me sinto ainda, isso não me parece ainda sólido, é uma coisa que está em construção, isso me causa um receio, um temor, a situação precisa ser melhor trabalhada, mas existem os quereres de cada grupo que dificultam às vezes essas coisas. No mês de junho, o arcano que nos rege é o 8 de Copas, que vai nos mostrar o quê? No 8 de Copas, ele vai nos impulsionar. Ele vai nos dizer o quê? Olha, você gastou muito tempo com aquilo que você achava que era a realidade e que não era. Com aquilo que você achava que tinha que defender e que não era bem assim. Com aquelas convicções que eram mais força do seu desejo de que aquilo fosse real do que real mesmo, efetivamente. E isso cria uma sensação, às vezes, assim, aquilo não há mais, aquela estrutura não há mais, então a pessoa se sente um pouco perdido. É hora de botar a cabeça no lugar, racionalizar, largue, abandone essas ilusões que não vão responder realmente às necessidades e procure encontrar na racionalidade as respostas para poder encontrar soluções para os problemas sociais, humanos que estão, né,
permeando toda a comunidade mundial. No mês de julho, infelizmente, né, porque o 5 de ouros é uma carta pesada, a gente vai ter a regência do 5 de ouros. Então, é possível que haja escassez de alimento, negócios que não conseguem ir adiante, problemas no financeiro, desestabilidade mundial na questão financeira e também perca de prestígio entre governos que tinham uma posição elevada no imaginário da comunidade mundial e de repente eles perdem esse prestígio e eles já não têm mais esse papel de liderança, né? Mas isso é muito permeado por essas dificuldades que vão se espalhar, né? Vai ser cada um com a sua dificuldade, mas um crescente disso. Então, com a regência do 5 de ouro, a gente pode esperar problema de abastecimento, problema de o agravante de doença e não ter condições para solucionar, né? Escândalos em governos, tudo isso pode pipocar em vários locais do mundo. Em agosto, as pessoas vão buscar se renovar, vão se sentir encorajados. Não, eu tenho que levantar, eu tenho que fazer alguma coisa, eu tenho que ir adiante, eu tenho que tomar coragem e fazer acontecer o equilíbrio novamente, o alcance das minhas metas, né? Então o Ás de Copas impulsiona esse encorajamento, esse ir, né? Ir buscar a solução, ir encontrar uma nova resposta para a vida. E em setembro, esse encorajamento, esse empoderamento, né, que agosto trouxe, ele vai começar a acelerar alguns processos, ele vai buscar encontrar as parcerias, as respostas, as conclusões necessárias para aquilo que está angustiando a comunidade mundial. Então, buscar apoios, alianças, todas essas coisas, mas de uma forma muito acelerada. No mês de outubro, o arcano do 3 de paus diz que, olha, foi feito muito do que precisava ser feito, mas vocês têm que ter paciência e esperar que as soluções vão chegar, o resultado final vai chegar, mas não adianta apressar, não adianta ter a impulsividade, a instabilidade de querer correr, tem que ter um equilíbrio para alcançar esses resultados. Então, o conselho do tarô continue fazendo o que tem que fazer, analise com cuidado tudo o que aconteceu e aguarde, né? O tempo do outro, o tempo de cada situação se acalmar e se estabilizar. Tenha um pouco mais de paciência, aprenda a desenvolver essa paciência e aguardar com calma que os resultados virão. E eles chegam em novembro, né? Que mostra a princesa de ouros, dizendo que esse novo que tanto se esperava, essa coisa nova que precisa se estabilizar, esse novo projeto de mundo, de vida, ele está pronto agora para se apresentar, para se colocar para o mundo, para ser visto, né? Então, é nesse momento em que isso vai ser trazido à tona para ser apreciado, analisado, acolhido, se for, né, o caso, e a reestruturação começa. E em dezembro, nós temos a alta sacerdotisa, né? O que nos leva a
ponderar com um pouquinho de atenção, né? Porque a alta sacerdotisa, ela impulsiona o quê? Nem sempre a lógica absoluta consegue responder todas as necessidades da vida, das explicações das coisas da vida. Existem muito mais mistérios que não são vistos, não são revelados. E a alta sacerdotisa, ela te mostra muita coisa, mas ela guarda muita coisa consigo também. Então, devemos tentar observar com muita calma, ouvir também a intuição e observar com cuidado, né, se de repente grupos ou estruturas não estão tentando fazer algo de uma forma oculta, escondida, né? Enquanto isso, ir buscando essa solução para o mundo. Nós depois vamos gravar ao Cenário Brasil. Eu agradeço a atenção de vocês. Se você gostou, assistiu até o fim, deixa o seu joinha. Se você quer saber mais sobre as mandalas para analisar o âmbito financeiro, o âmbito da saúde, o âmbito emocional, nós depois vamos fazer um vídeo em separado para explicar para vocês sobre esse assunto. Elas se encontram, vocês podem contratar, se vocês se interessarem, pela Luna Mística. Depois nós deixamos os endereços aqui embaixo. Abençoados sejam e até o próximo vídeo.